Projeto de captação e armazenamento de água das chuvas sem contato com o chão. A ideia surgiu no semiárido nordestino em 1992, quando a área tinha 500 mil quilômetros quadrados, recebia em média 500 milímetros de chuva por ano ou 500 litros de água por metro quadrado. A partir da década de 70, a oferta de chuvas foi reduzida entre 3 a 5 anos consecutivos, com 300 milímetros a 500 milímetros de chuva por ano. De 2012 a 2020, a oferta média de chuvas estará reduzida para 300 milímetros ao ano. E em 2017, já são 6 anos seguidos, variando de 250 milímetros a 400 milímetros. Quando os açudes não enchem, não há produção agrícola e não tem pasto para o gado comer. Mas 300 milímetros de chuvas são 300 litros por metro quadrado, ou 300 milhões de litros por quilômetro quadrado, ou 300 mil metros cúbicos por quilômetro quadrado. Sabe-se que cada pessoa necessita de 20 metros cúbicos de água doce potável por ano para as atividades domésticas: beber, lavar e cozer os alimentos, lavar a roupa e a louça e tomar banho. A água das chuvas no semiárido é a mais limpa e pura do Brasil. E todos os anos chove nesta região, que passou de 500 mil quilômetros quadrados para 800 mil quilômetros quadrados. A oferta de chuvas diminuiu e, consequentemente, surgiram outros vetores que concorrem para que o homem brasileiro chama seca nordestina. Diminuiu a umidade relativa do ar, aumentou a temperatura máxima, mínima e média, dobrou o teor de evaporação de água nos reservatórios, no solo, no corpo dos vegetais e nos corpos dos animais. Isto significa dizer que nenhuma obra de engenharia idealizada no Nordeste nos últimos 300 anos para captar e armazenar água das chuvas não funcionam. A solução do problema passa pela acondicionante técnica em se captar com eficiência, no tempo das chuvas, a água das chuvas diretamente da nuvem, ou seja, sem contato com o chão, e se armazenar essa água junto à área de captação de água. Toda a água do Brasil vem de um regime de chuvas. Todos os anos, o país recebe um volume de água das chuvas que daria para abastecer a humanidade durante 113 anos. No semiárido nordestino de 800 mil quilômetros quadrados, cai, no mínimo, por ano, um volume de água das chuvas de 240 bilhões de metros cúbicos, que equivale a 5 vezes o volume de água do aquífero Guarani, que no Brasil tem 800 mil quilômetros quadrados. O fato da evaporação de água ser muito alta, alta temperatura, baixa umidade do ar, desmatamento incondicional, 92 horas após a chuva, 90% da água já desapareceram. Um projeto eficiente e eficaz de captação e armazenamento de água das chuvas tem de contornar todas essas questões negativas no equacionamento da disponibilidade de água. Todo problema tem solução com uma condição: se conhecer ambos. É preciso captar a água das chuvas sem contato com o chão e armazenar essa água tal qual vem das nuvens para o abastecimento urbano
e produção de alimentos nos 365 dias do ano. O projeto tem duas áreas principais: a área de captação de água impermeabilizada com lona plástica ou manta PVC e cisternas de armazenamento de água forradas, ou seja, uma camisa, e cobertas com lona ou manta PVC, de preferência branca. Contornando todo o projeto, há uma cerca de tela de arame com 2 metros de altura e interior a cerca de tela de arame, uma cerca de tela de nylon com 4 metros de altura. A cerca de tela de arame é para evitar o acesso de animais de grande porte e de porte médio. Na cerca de arame há um rodapé de plástico para evitar o acesso de animais rastejantes. A cerca de tela de nylon evita o acesso de insetos alados que voam até 2 metros de altura e evitar o acesso de poeira e folhas de plantas trazidas pelos ventos. A cisterna junto à área de captação de água é um buraco retangular no chão, essa impermeabilizada e coberta com lona, com uma tela de nylon na boca. Esse projeto pode ser executado onde seria impraticável para qualquer outra obra de engenharia. Pode ser construído na areia da praia, no leito seco dos rios, nas várzeas salinizadas, nas abas e nas chãs das serras. A maioria dos municípios do semiárido tem menos de 20 mil habitantes. Uma população de 10 mil habitantes necessita de 200 mil metros cúbicos por ano e chove em média 400 milímetros por ano. Ora, se eu dividir esses 200 metros cúbicos de água necessário por 400 milímetros de chuva, que é 0,40 metros cúbicos, nós temos uma área de captação de água de 500 mil metros quadrados ou 50 hectares ou meio quilômetro quadrado. A área de captação de água é essa que nós acabamos de falar. Quantas cisternas de 5 mil metros cúbicos de capacidade seriam necessárias para armazenar essa água? Eu divido 200 mil metros cúbicos por 5 mil metros cúbicos e encontro que são 40 cisternas necessárias para armazenar essa água.